Ao reconhecer a nova babá, o milionário ficou paralisado ao ver sua cicatriz. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo de ouro os arranha-céus que dominavam o horizonte. No topo de um desses edifícios, Roberto Oliveira observava a cidade de seu luxuoso escritório na Oliveira. Empreendimento, seu rosto, marcado pelo tempo e pelas preocupações, refletia o peso dos anos transcorridos desde a trágica perda de sua esposa, Camila Santos. O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Senhor Oliveira, a nova babá chegou, anunciou sua assistente. Roberto suspirou, preparando-se para outro encontro sem importância. Mande-a entrar, respondeu com voz cansada. A porta se abriu e uma jovem de uns 25 anos entrou no escritório. Roberto virou-se para recebê-la, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Diante dele estava uma mulher que poderia ter sido o fantasma de sua falecida esposa. Boa tarde, Sr. Oliveira, sou Isabela Martins, a nova babá. Apresentou-se a jovem com um sorriso tímido. Roberto piscou, tentando recuperar a compostura. Bem-vinda, senhorita Martins. Por favor, sente-se, conseguiu dizer, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Enquanto Isabela se sentava, Roberto não pôde deixar de notar a delicada cicatriz que cruzava sua bochecha esquerda. Um arrepio percorreu sua espinha ao lembrar de uma marca similar no rosto de Camila, produto de um acidente anos atrás. Conte-me sobre você, senhorita Martins, pediu Roberto, tentando manter um tom profissional. Isabela começou a falar sobre sua experiência como babá e seus estudos em educação infantil, mas Roberto mal a ouvia. Sua mente estava inundada de perguntas. Como era possível que essa jovem se parecesse tanto com Camila? E esse sobrenome, Martins? Não era esse o sobrenome de solteira de sua falecida esposa? Desculpe meu atrevimento, interrompeu Roberto, mas não posso deixar de notar certa semelhança. Você tem alguma relação com a família Santos de São Paulo? Isabela pareceu surpresa com a pergunta. Não que eu saiba, senhor. Fui adotada quando era bebê e não conheço minha família biológica. Por que pergunta? Roberto pigarreou, desconfortável. Simples curiosidade. Seu sobrenome me lembrou alguém que conhecia há tempos. A entrevista continuou, mas a mente de Roberto estava em outro lugar. Quando Isabela se foi, prometendo voltar no dia seguinte para conhecer as crianças, Roberto ficou olhando pela janela, perdido em seus pensamentos. Naquela noite, na mansão Oliveira, Roberto não conseguia dormir. Levantou-se e dirigiu-se ao seu escritório privado, onde guardava as lembranças mais preciosas de Camila. Com mãos trêmulas, abriu um álbum de fotos e lá estava, uma imagem de Camila em sua juventude, com o mesmo sorriso, os mesmos olhos e uma cicatriz idêntica à de Isabela. Pai! A voz de sua filha mais velha, Vivian, o sobressaltou. O que está fazendo acordado a esta hora? Roberto fechou o álbum de repente. Nada, querida, só lembrando. Vivian se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro do pai. Você sente falta dela, não é? Todos os dias, respondeu Roberto com um nó na garganta. Ouvi dizer que contratou uma nova babá para Mateus e Júlia, comentou Vivian, mudando de assunto. Roberto assentiu, hesitando em compartilhar suas suspeitas com a filha. Sim, chama-se Isabela Martins. Começará amanhã. Vivian notou a inquietação na voz do pai. Aconteceu algo com ela? Roberto olhou para sua filha, debatendo-se entre confiar nela ou guardar silêncio. Finalmente, decidiu falar. Há algo nela, Vivian. Algo que me lembra sua mãe. Não sei explicar, mas tenho a sensação de que sua chegada vai mudar nossas vidas. Vivian franziu a testa, preocupada com a agitação de seu pai. Pai, já se passaram 5 anos. Talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Roberto sacudiu a cabeça. Você não entende, filha. Isso é diferente. Sinto que há segredos enterrados que estão prestes a vir à tona. Enquanto pai e filha conversavam no escritório, nenhum dos dois notou a figura que os observava do jardim. Isabela Martins, oculta entre as sombras, olhava para a janela iluminada com uma mistura de ansiedade e determinação em seus olhos. Em breve,
sussurrou para si mesma. Em breve saberei a verdade. O vento noturno levou suas palavras, perdendo-se na escuridão, enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, testemunhas silenciosas dos segredos que estavam prestes a ser revelados. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável na mansão Oliveira. Roberto, que mal havia dormido, preparava-se para apresentar Isabela a seus filhos mais novos, Mateus e Júlia. Na noite anterior, após a conversa com Vivian, havia passado horas revisando velhos documentos e fotografias, buscando alguma pista que pudesse explicar a inexplicável semelhança de Isabela com sua falecida esposa. Enquanto isso, Isabela chegava à mansão com o coração acelerado. Havia passado a noite em claro, repassando mentalmente cada detalhe de seu plano. Desde que descobriu a verdade sobre sua adoção, havia dedicado anos a investigar seu passado, seguindo o rastro que a levou até os Oliveira. Agora, parada diante da imponente porta de entrada, sentia que estava prestes a cruzar um limiar que mudaria sua vida para sempre. Bom dia, senhorita Martins, cumprimentou a Roberto com um sorriso tenso. Permita-me apresentar-lhe Mateus e Júlia. As crianças de 8 e 6 anos, respectivamente, olharam para Isabela com curiosidade. Júlia, a mais nova, deu um passo à frente e perguntou com inocência: Você é um anjo? Parece muito com a foto da mamãe que o papai tem no quarto dele. Roberto ficou gelado com as palavras de sua filha, enquanto Isabela sentia que o chão se movia sob seus pés. Com um esforço sobre-humano, conseguiu manter a compostura e se agachou para ficar na altura da menina. Não, querida, não sou um anjo, sou apenas Isabela, a nova babá de vocês, respondeu com doçura, embora sua voz tremesse ligeiramente. Roberto, recuperando-se da surpresa, interveio. Crianças, por que não mostram a Isabela a casa de brinquedos no jardim? Tenho certeza de que ela vai adorar ver. Enquanto as crianças arrastavam entusiasmadas Isabela para o jardim, Roberto ficou no vestíbulo, apoiado contra a parede, tentando acalmar sua respiração agitada. As palavras de Júlia haviam confirmado suas suspeitas. A semelhança entre Isabela e Camila era grande demais para ser uma coincidência. No jardim, Isabela brincava com as crianças, mas sua mente estava em outro lugar. Cada canto da mansão, cada objeto, parecia conter um fragmento da história que ela estava desesperada para descobrir. Enquanto empurrava Júlia no balanço, seus olhos pousaram em uma janela do segundo andar, onde acreditou ver alguém observando-a. Era Vivian, a filha mais velha de Roberto, que a olhava com uma mistura de curiosidade e receio. Desde sua conversa com o pai na noite anterior, Vivian havia ficado inquieta. Algo na chegada dessa nova babá a perturbava profundamente. Decidida a descobrir mais, Vivian desceu ao jardim e se aproximou do grupo. Então você é a famosa Isabela, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Vivian, a irmã mais velha desses pequenos monstros. Isabela virou-se para cumprimentá-la, e por um momento as duas mulheres se olharam fixamente. Vivian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como olhar para uma versão jovem de sua mãe. Prazer em conhecê-la, Vivian, respondeu Isabela, estendendo sua mão. Quando suas mãos se tocaram, ambas sentiram uma estranha conexão, como se uma corrente elétrica passasse entre elas. Vivian retirou sua mão rapidamente, desconcertada pela sensação. Espero que esteja se adaptando bem, disse Vivian, tentando manter um tom casual. A mansão pode ser um pouco esmagadora no início. Isabela assentiu. É certamente impressionante. As crianças estavam me mostrando alguns de seus lugares favoritos. E o que acha da nossa família até agora? Perguntou Vivian, com um tom que sugeria algo mais que simples curiosidade. Antes que Isabela pudesse responder, Mateus interrompeu. Isabela, venha ver minha coleção de carrinhos de brinquedo. Grata pela interrupção, Isabela se desculpou e seguiu o menino até a casa de brinquedos. Vivian a observou se afastar, sua mente trabalhando a toda velocidade. Havia algo em Isabela, algo que não podia definir, mas que a inquietava profundamente. Enquanto isso, em seu escritório, Roberto fazia uma ligação telefônica.
Preciso que investigue tudo o que puder sobre Isabela Martins. Disse em voz baixa, seu passado, sua família, tudo, e quero que faça isso com a máxima discrição. Do outro lado da linha, seu investigador particular tomava notas. Há algo em particular que devo procurar, Sr. Oliveira? Roberto fez uma pausa, considerando suas palavras cuidadosamente. Procure qualquer conexão com Camila Santos ou com a família Ferreira. E verifique se há algum registro de adoção. Ele desligou o telefone e se aproximou da janela de onde podia ver Isabela brincando com seus filhos no jardim. A imagem provocava nele uma mistura de emoções contraditórias. Nostalgia, esperança, medo. Quem é você realmente, Isabela Martins? Murmurou para si mesmo. E que segredos traz consigo? O que Roberto não sabia era que naquele mesmo momento Isabela estava fazendo sua própria investigação. Aproveitando um momento em que as crianças estavam distraídas, ela se esgueirou para a biblioteca da mansão. Seus olhos percorreram as estantes até que encontrou o que procurava, um velho álbum de fotos da família. Com mãos trêmulas, abriu-o e começou a passar as páginas. Cada imagem parecia confirmar suas suspeitas, e então, na última página, encontrou o que procurava, uma fotografia de Camila Santos segurando um bebê. No verso, uma inscrição. Camila e nossa pequena Isabela, 1999. O álbum escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Isabela levou uma mão à boca, sufocando um soluço. A verdade que havia buscado durante tanto tempo estava ali, em preto e branco. O que você está fazendo aqui? A voz de Vivian a sobressaltou. Isabela virou-se, com lágrimas nos olhos, segurando a fotografia. Vivian olhou para ela, depois para a foto, e seu rosto empalideceu ao compreender. Meu Deus, sussurrou Vivian. Você é minha irmã. As duas mulheres se olharam em silêncio, enquanto o peso da revelação caía sobre elas como uma avalanche. Nesse momento, o som de passos se aproximando as alertou. Roberto apareceu na porta da biblioteca, seu olhar passando de Isabela para Vivian, e então para a fotografia nas mãos de Isabela. O tempo pareceu parar. Os segredos longamente enterrados estavam prestes a vir à tona, e nada voltaria a ser igual para a família Oliveira. O silêncio na biblioteca era ensurdecedor. Roberto, Vivian e Isabela se olhavam uns aos outros, incapazes de pronunciar uma palavra. A fotografia que Isabela segurava parecia queimar em suas mãos, um testemunho mudo da verdade que acabava de vir à tona. Finalmente, foi Roberto quem quebrou o silêncio. Sua voz, embora baixa, ressoou na sala como um trovão. Isabela, disse, com uma mistura de emoção e confusão em seu tom. Você poderia me explicar o que está acontecendo aqui? Isabela, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Senhor Oliveira Roberto, eu tenho procurado a verdade sobre minhas origens há anos. Quando descobri que fui adotada, comecei a investigar, todas as pistas me levaram até aqui, até Camila Santos, até você. Vivian, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, interveio com voz trêmula. Pai, isso é verdade? Isabela é minha irmã? Roberto desabou em uma poltrona próxima, o peso da verdade caindo sobre seus ombros. Com um suspiro profundo, começou a falar. Há 25 anos, antes de sua mãe e eu nos casarmos, ela teve um relacionamento com Alexandre Ferreira, meu rival nos negócios. Dessa relação nasceu uma menina, você, Isabela. Roberto fez uma pausa, olhando diretamente para a jovem. Camila me contou tudo quando nos noivamos. Decidimos manter em segredo para proteger você, Isabela, e para proteger nossa família dos Ferreira. Isabela, com lágrimas correndo por suas bochechas, perguntou: Por quê? Por que me deram para a adoção? Roberto fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. Foi decisão de Camila. Ela temia que Alexandre tentasse tirar sua guarda. Os Ferreira são uma família poderosa e sem escrúpulos. Camila pensou que você estaria mais segura com uma família adotiva. Vivian, ainda processando a notícia, aproximou-se de Isabela e pegou,
sua mão. Então você é realmente minha irmã. Isabela assentiu, incapaz de falar pela emoção. As duas mulheres se olharam, reconhecendo pela primeira vez o vínculo que as unia. Roberto se levantou, aproximando-se das irmãs. Isabela, sei que isso é muito para assimilar. Quero que saiba que, embora eu não seja seu pai biológico, sempre considerei você como uma filha. Sua mãe, Camila, amava você profundamente. Sua decisão de dar você para adoção foi a mais difícil de sua vida. Nesse momento, o som de pequenos passos interrompeu a tensa atmosfera. Mateus e Júlia apareceram na porta da biblioteca, alheios ao drama que se desenrolava. Pai, por que todos estão chorando? Perguntou Júlia com inocente preocupação. Roberto, Vivian e Isabela trocaram olhares indecisos sobre como proceder. Finalmente, Roberto se agachou para ficar na altura de seus filhos pequenos. Crianças, disse com voz suave. Temos uma notícia muito especial para dar a vocês. Isabela não é apenas a babá de vocês. Ela é a irmã mais velha de vocês. Os olhos de Mateus e Júlia se abriram com surpresa e emoção. Temos outra irmã? Exclamou Mateus com entusiasmo. Júlia correu para Isabela e a abraçou com força. Eu sabia que você era especial. Você é como o anjo da mamãe que veio cuidar da gente. Isabela, dominada pela emoção, abraçou a pequena enquanto Mateus se juntava ao abraço. Vivian, superando seu choque inicial, aproximou-se e se uniu ao abraço familiar. Roberto observava a cena com uma mistura de alegria e preocupação. Por um lado, seu coração se enchia de felicidade ao ver sua família reunida. Por outro, sabia que essa revelação traria consigo uma série de desafios e perigos. Isabela, disse Roberto, uma vez que as crianças se acalmaram. Temos muito o que conversar sobre sua mãe, sobre seu passado e sobre os Ferreira. Isabela assentiu, ciente de que este era apenas o começo de uma longa e complicada história. Mas primeiro, continuou Roberto, acho que é hora de você conhecer toda a verdade sobre sua herança. Siga-me. Roberto guiou Isabela e Vivian até seu escritório privado, enquanto as crianças ficavam aos cuidados do pessoal da casa. Uma vez dentro, Roberto abriu um cofre oculto atrás de um quadro e tirou um envelope selado. Camila deixou isto para você, disse, entregando o envelope a Isabela. Ela sempre soube que um dia você descobriria a verdade e voltaria para nós. Com mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. Dentro havia uma carta e vários documentos legais. Enquanto lia a carta de sua mãe, as lágrimas voltaram a correr por suas bochechas. De acordo com estes documentos, disse Isabela com voz entrecortada, eu sou herdeira de uma parte da Oliveira Empreendimentos. Vivian, surpresa, olhou para seu pai em busca de confirmação. Roberto assentiu solenemente. Sua mãe queria se assegurar de que você tivesse um lugar nesta família, não importa quando ou como você voltasse para nós, explicou. O som de um telefone interrompeu o momento. Roberto atendeu, seu rosto empalidecendo enquanto escutava. Entendo, obrigado por avisar, disse antes de desligar. Virou-se para Isabela e Vivian com expressão grave. Alexandre Ferreira está a caminho. De alguma forma, ele ficou sabendo de sua presença aqui, Isabela. As irmãs trocaram olhares de preocupação. O passado estava prestes a colidir com o presente, e as consequências seriam imprevisíveis. O que vamos fazer, pai? Perguntou Vivian, a preocupação evidente em sua voz. Roberto endireitou os ombros, seu rosto mostrando uma determinação férrea. Vamos enfrentar isso juntos como uma família, Isabela, disse, voltando-se para ela. A decisão é sua. Você está pronta para conhecer seu pai biológico? Isabela respirou fundo, sentindo o peso de anos de busca e dúvidas sobre seus ombros. Olhou para Vivian, que lhe ofereceu um sorriso de apoio, e então para Roberto, o homem que, sem ser seu pai biológico, a havia acolhido como uma filha. Estou pronta, disse finalmente. É hora de enfrentar a verdade, toda a verdade. Enquanto a família Oliveira se preparava para a chegada de Alexandre Ferreira,
a mansão parecia conter a respiração. Os segredos do passado estavam prestes a vir à tona, e nada voltaria a ser igual para nenhum deles. O rugido de um motor esportivo rompeu o tenso silêncio que havia se apoderado da mansão Oliveira. Através das janelas do escritório, Roberto, Vivian e Isabela viram como um luxuoso automóvel preto parava em frente à entrada principal. "É ele", murmurou Roberto, sua voz carregada de uma mistura de resignação e determinação. Isabela sentiu seu coração acelerar. Depois de anos de busca e perguntas sem resposta, estava prestes a conhecer seu pai biológico. Vivian, percebendo a ansiedade de sua recém-descoberta irmã, pegou sua mão em um gesto de apoio silencioso. A campainha da porta ressoou por toda a casa, seguida pelo som de passos apressados do pessoal. Momentos depois, a imponente figura de Alexandre Ferreira apareceu na soleira do escritório. Alexandre, um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, examinou a sala. Seu olhar parou em Isabela, e por um momento, sua máscara de frieza se quebrou, revelando uma mistura de emoções: surpresa, reconhecimento e talvez um vestígio de arrependimento. "Isabela", disse, sua voz rouca pela emoção contida. Isabela deu um passo à frente, seus olhos fixos no homem que era seu pai biológico. "Senhor Ferreira", respondeu, insegura de como se dirigir a ele. Roberto se interpôs entre ambos, sua postura protetora. "Alexandre, acho que temos muito o que conversar." Alexandre assentiu, sem desviar o olhar de Isabela. "Certamente, Roberto. Passaram-se 25 anos, mas parece que os segredos têm uma forma de vir à tona, não é?" Vivian, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, falou. "Talvez devêssemos nos sentar. Esta conversa promete ser longa." Os quatro se acomodaram nas poltronas do escritório. A tensão no ar era palpável. Anos de rivalidade, segredos e dor não expressa. Convergindo em um só momento, Alexandre foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Isabela, sei que você deve ter 1000 perguntas. Antes de mais nada, quero que saiba que nunca quis renunciar a você. Camila, sua mãe, tomou essa decisão sem me consultar." Roberto se tensionou visivelmente ante essas palavras. Camila fez o que acreditou ser melhor para proteger Isabela. "De você, Alexandre." Alexandre se voltou para Roberto, seus olhos brilhando, com uma mistura de raiva e dor. "Protegê-la de mim? Ou proteger seu precioso império empresarial, Roberto? Não se esqueça que eu também amava Camila." Isabela, sentindo que a situação estava saindo do controle, interveio. "Por favor, não briguem. Passei anos buscando respostas, buscando vocês dois. Não quero que este momento se transforme em uma batalha." Suas palavras pareceram ter um efeito calmante em ambos os homens. Alexandre se voltou para ela, sua expressão suavizando. "Você tem razão, Isabela. Desculpe, é só que vê-la aqui depois de tantos anos é avassalador. Você é a imagem viva de sua mãe." Vivian, que havia estado observando o intercâmbio em silêncio, falou. "Isabela é parte de nossa família agora, Sr. Ferreira, independentemente do sangue ou dos documentos legais." Alexandre assentiu lentamente. "Eu entendo, e não estou aqui para causar problemas. Só quero a oportunidade de conhecer minha filha, de fazer parte de sua vida se ela me permitir." Isabela olhou para Alexandre, depois para Roberto e Vivian. Seu coração estava dividido entre a família que acabava de encontrar e o pai biológico que sempre ansiou conhecer. "Acho que há espaço em meu coração para todos", disse finalmente. "Mas preciso de tempo. Preciso entender toda a história, de ambas as partes." Roberto se levantou, caminhando até um pequeno bar no canto do escritório, serviu 4 copos de uísque e os distribuiu. "Então, Alexandre", disse, oferecendo-lhe um copo, "acho que é hora de enterrarmos o machado de guerra, pelo menos pelo bem de Isabela. O que me diz?" Alexandre pegou o copo, considerando as palavras de Roberto. Finalmente assentiu. "Por Isabela", disse, levantando seu copo em um brinde. Os 4 beberam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O futuro era incerto,
mas pela primeira vez em décadas, parecia haver uma possibilidade de reconciliação. No entanto, enquanto a tensão no escritório começava a se dissipar, nenhum deles estava ciente da tempestade que se aproximava. Nas sombras, forças obscuras já estavam em movimento, ameaçando desenterrar segredos ainda mais profundos e perigosos. Lá fora, um carro parou silenciosamente em frente à mansão. Uma figura elegante emergiu, seus olhos fixos nas janelas iluminadas do escritório. Helena Ferreira, mãe de Alexandre e avó de Isabela, havia chegado. E com ela, trazia revelações que abalariam os alicerces de ambas as famílias. A noite apenas começava, e os segredos mais sombrios ainda estavam por ser revelados. O som da campainha ressoou novamente pela mansão Oliveira, interrompendo a frágil paz que se havia estabelecido no escritório. Roberto, Alexandre, Vivian e Isabela trocaram olhares de confusão. "Estamos esperando mais alguém?" perguntou Vivian, sua voz tingida de preocupação. Roberto negou com a cabeça, levantando-se. "Vou ver quem é." Mas antes que pudesse alcançar a porta, esta se abriu de par em par, revelando a imponente figura de Helena Ferreira. A mulher de uns 70 anos irradiava uma autoridade que preencheu instantaneamente a sala. Seus olhos, agudos e penetrantes, percorreram os presentes, detendo-se finalmente em Isabela. "Ora, ora", disse Helena, sua voz suave, mas carregada de intenção. "Parece que chegou o momento da reunião familiar." Alexandre se levantou de um salto, seu rosto uma máscara de surpresa e preocupação. "Mãe, o que faz aqui?" Helena avançou para o centro da sala, ignorando a pergunta de seu filho. Sua atenção estava fixa em Isabela, que se encontrava paralisada sob o intenso olhar da recém-chegada. "Então você é Isabela", disse Helena, aproximando-se da jovem. A imagem viva de Camila, sem dúvida, mas esses são os olhos dos Ferreira. Isabela, incapaz de encontrar sua voz, apenas assentiu. A presença de Helena parecia preencher cada canto do escritório, trazendo consigo uma sensação de apreensão que nenhum dos presentes podia ignorar. Roberto, recuperando-se da surpresa inicial, deu um passo à frente. "Helena, este é um assunto familiar. Sua presença aqui não é." "Oh, Roberto", interrompeu Helena, sua voz carregada de condescendência, "este é tanto meu assunto quanto seu. Afinal, Isabela é minha neta, não é?" A revelação caiu como uma bomba na sala. Vivian, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, foi a primeira a reagir. "Neta? Mas isso significa que sou sua avó também, querida", completou Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos, "e é hora de que todos conheçam a verdade completa." Alexandre deu um passo em direção à sua mãe, seu rosto uma mistura de confusão e alarme. "Mãe, do que você está falando? Que verdade?" Helena se dirigiu ao minibar, servindo-se de um copo de uísque como se fosse a dona do lugar. Tomou um gole antes de voltar-se para o grupo, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e amargura. "A verdade, meu querido filho, é que esta família está construída sobre mentiras e segredos e já é hora de que venham à tona." Roberto, sentindo que estava perdendo o controle da situação, tentou intervir. "Helena, se você tem algo a dizer, diga de uma vez, não estamos para jogos." Helena soltou uma risada seca. "Jogos? Oh, Roberto, isso está muito longe de ser um jogo." Ela se voltou para Isabela, sua expressão suavizando-se ligeiramente. "Minha querida menina, você passou toda a sua vida buscando respostas, mas temo que as respostas que encontrará esta noite mudarão tudo o que você acreditava saber." Isabela, encontrando finalmente sua voz, deu um passo à frente. "Por favor, senhora Ferreira, esperei toda a minha vida pela verdade. Estou pronta para ouvi-la, seja qual for." Helena assentiu, apreciando a força na voz de Isabela. "Muito bem. Mas primeiro, devem saber que o que estou prestes a revelar não só afetará nossa família, mas também o Império Oliveira e toda a elite empresarial de São Paulo." Roberto e Alexandre trocaram olhares de preocupação. Vivian se aproximou de Isabela, pegando sua mão em um gesto de apoio silencioso.
Helena tomou outro gole de sua bebida antes de continuar. Tudo começou há quase 30 anos. Roberto e Alexandre eram jovens empresários promissores, rivais nos negócios, mas unidos por sua amizade com Camila Santos. Isso nós já sabemos, interrompeu Alexandre, impaciente. Paciência, filho, respondeu Helena com um tom cortante. O que vocês não sabem é que Camila guardava um segredo que podia destruir ambas as famílias. Roberto se tensionou visivelmente. Que segredo? Helena fixou seu olhar em Roberto, seus olhos penetrantes como se quisessem ver através dele. Camila descobriu evidências de uma fraude massiva que envolvia tanto a Oliveira Empreendimentos quanto as empresas Ferreira, uma fraude que, se viesse à tona, teria levado ambas as companhias à ruína. A revelação caiu como um raio na sala. Roberto e Alexandre empalideceram, enquanto Vivian e Isabela trocavam olhares de choque. Isso é impossível, protestou Roberto, mas sua voz carecia de convicção. Oh, é muito possível, continuou Helena. Camila se encontrou em uma encruzilhada, amava a ambos, mas sabia que não podia proteger os dois. Então tomou uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Isabela, sentindo que estava à beira de uma revelação crucial, perguntou com voz trêmula: "Que decisão tomou minha mãe?" Helena se voltou para ela, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação. Decidiu proteger o segredo, mas a um custo terrível. Casou-se com Roberto para ter acesso aos registros da Oliveira, empreendimentos e poder encobrir a fraude. Mas ao fazer isso, teve que renunciar ao seu verdadeiro amor, Alexandre. Alexandre se deixou cair em uma poltrona, seu rosto uma máscara de dor e traição. Não, Camila não faria isso. Ela fez, afirmou Helena, e essa decisão a atormentou pelo resto de sua vida. Quando descobriu que estava grávida de você, Isabela, sabia que não podia mantê-la no meio de todo esse engano. Por isso a deu para a adoção, para protegê-la dos pecados de ambas as famílias. Isabela sentiu que o mundo girava ao seu redor. Toda sua vida, toda sua busca, havia sido baseada em uma rede de mentiras e segredos, mais profundos do que jamais havia imaginado. Roberto, recuperando algo de sua compostura, enfrentou Helena. E por que decide revelar tudo isso agora? O que ganha com destruir nossas famílias? Helena sorriu, mas era um sorriso carregado de tristeza. Não estou aqui para destruir, Roberto. Estou aqui para salvar o que resta de nossas famílias, porque o passado está prestes a nos alcançar a todos. O que quer dizer? Perguntou Vivian, sua voz carregada de apreensão. Helena tirou um envelope de sua bolsa e o colocou sobre a mesa de centro. Há uma semana recebi isto. É uma ameaça de chantagem. Alguém mais descobriu a fraude e está disposto a expô-la, a menos que paguemos uma soma astronômica. O silêncio que se seguiu a esta revelação foi ensurdecedor. Cada pessoa na sala estava processando as implicações do que acabavam de ouvir. Anos de mentiras, segredos e decisões dolorosas haviam levado a este momento. Isabela, sentindo o peso de uma responsabilidade que nunca pediu, deu um passo à frente. Então, o que fazemos agora? Como podemos consertar isso? Helena a olhou com uma mistura de orgulho e pesar. Esse, minha querida neta, é o desafio que enfrentamos. O passado nos alcançou, e só juntos poderemos encontrar uma saída. Enquanto a noite avançava, a mansão Oliveira se tornou o cenário de uma batalha não só pelo futuro de dois impérios empresariais, mas pela verdade, a redenção e a possibilidade de curar feridas que haviam estado abertas durante décadas. O que nenhum deles sabia era que, fora dos muros da mansão, outras forças já estavam em movimento. Forças que ameaçavam expor não só a fraude do passado, mas segredos ainda mais obscuros que poderiam destruir tudo o que conheciam. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se o céu refletisse o estado de ânimo na mansão Oliveira. Após uma noite de revelações e confrontos, a família se encontrava reunida na sala de jantar principal, o café da manhã intacto diante deles. Roberto, com olheiras que denunciavam sua falta de sono,
foi o primeiro a romper o tenso silêncio. Bem, agora que sabemos a que nos enfrentamos, precisamos de um plano. Vivian, que havia passado a noite investigando em seu laptop, assentiu. Estive revisando os registros financeiros da empresa. A fraude está bem escondida, mas está lá. Se alguém a expuser, ambas as famílias cairiam, completou Alexandre, sua voz carregada de preocupação. Isabela, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, falou, mas não deveríamos considerar confessar, enfrentar as consequências de nossas ações, ou as de nossos pais, neste caso. Helena, que havia insistido em ficar na mansão, soltou uma risada amarga. Querida, a confissão nos levaria diretamente à ruína e possivelmente à prisão. Não, precisamos de uma solução mais criativa. Roberto olhou para Helena com uma mistura de respeito e receio. O que propõe? Antes que Helena pudesse responder, o mordomo entrou apressadamente na sala de jantar. Senhor Oliveira, há alguém na porta principal, diz que é urgente. Roberto franziu a testa. Quem é? Diz chamar-se Gabriel Soares. Senhor, afirma ser um jornalista investigativo. A cor abandonou o rosto de todos os presentes. Um jornalista era a última coisa que precisavam naquele momento. Mande-o entrar, disse Roberto depois de um momento de dúvida, no escritório. Minutos depois, Gabriel Soares, um homem de uns 40 anos, com um olhar penetrante e um ar de determinação, encontrava-se diante da família reunida no escritório. Senhor Oliveira, Senhor Ferreira, começou Gabriel, sua voz calma, mas firme. Creio que temos muito o que conversar. Roberto tentou manter a compostura. E sobre o que exatamente, Sr. Soares? Gabriel tirou uma pasta de sua maleta. Sobre uma fraude que remonta a quase 3 décadas. Uma fraude que envolve a Oliveira Empreendimentos e as empresas Ferreira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vivian foi a primeira a se recuperar. O que é que você quer? Gabriel olhou para cada um dos presentes antes de responder. A verdade. Toda a verdade. Dediquei anos a esta investigação e agora finalmente tenho todas as peças do quebra-cabeça. Alexandre se levantou, sua postura defensiva. Se você acha que pode vir aqui nos chantagear, não estou aqui para chantageá-los, interrompeu Gabriel. Estou aqui para oferecer-lhes uma oportunidade. Helena, que havia estado observando em silêncio, inclinou-se para a frente. Que tipo de oportunidade? Gabriel sorriu ligeiramente. Uma oportunidade de redenção. De fazer as coisas certas, estou preparando uma exposição que trará à luz não só a fraude, mas toda a rede de corrupção que tem assolado o mundo empresarial de São Paulo durante décadas. Isabela, intrigada com o rumo dos acontecimentos, perguntou: E onde nos encaixamos nisso tudo? Gabriel se voltou para ela, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Vocês, especialmente você, senhorita Martins, ou deveria dizer, senhorita Oliveira Ferreira, são a chave para desmantelar todo o sistema corrupto. Roberto e Alexandre trocaram olhares de preocupação. Vivian, no entanto, parecia intrigada. O que propõe exatamente, senhor Soares? Perguntou Gabriel. Colocou sua pasta sobre a mesa de centro. Proponho uma aliança. Vocês me proporcionam acesso a todos os registros, todos os detalhes da fraude e da corrupção. Em troca, trabalharemos juntos para expor não só seus erros, mas todo o sistema podre. Serão vistos não como vilões, mas como os catalisadores da mudança. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Cada membro da família estava pesando as implicações da proposta de Gabriel. Finalmente, foi Isabela quem falou. Toda a minha vida busquei a verdade sobre minha origem. Agora que a conheço, não posso dar-lhe as costas. Se temos a oportunidade de fazer o certo, de corrigir os erros do passado, acredito que devemos aproveitá-la. Vivian assentiu, apoiando sua irmã. Concordo, é arriscado, mas é nossa melhor opção para sair disso com alguma integridade. Roberto e Alexandre se olharam, anos de rivalidade e segredos passando entre eles em um instante. Finalmente, Roberto falou: se vamos fazer isso, faremos juntos como uma família. Alexandre assentiu, estendendo sua mão para Roberto.
por nossas filhas, pelo futuro. Helena observou o intercâmbio com uma mistura de orgulho e resignação. Bem, parece que tomamos uma decisão, Sr. Soares. Você tem sua aliança. Gabriel sorriu, desta vez genuinamente excelente, mas devem saber que isso não será fácil. Há forças poderosas que farão de tudo para nos manter calados. Isabela se levantou, sua postura cheia de determinação. Então teremos que ser mais fortes juntos. Enquanto a família Oliveira Ferreira e Gabriel Soares começavam a planejar sua estratégia, nenhum deles estava ciente de que, nas sombras, outras forças já estavam em movimento. Forças que não parariam diante de nada para manter seus segredos enterrados. A batalha pela verdade e pela redenção apenas começava, e o destino de São Paulo e suas famílias mais poderosas pendia por um fio. Os dias seguintes à aliança com Gabriel Soares foram um turbilhão de atividade na mansão Oliveira. O escritório havia se transformado em um centro de operações improvisado, com documentos, computadores e quadros cheios de anotações cobrindo cada superfície disponível. Isabela e Vivian trabalhavam incansavelmente, mergulhadas, sem anos de registros financeiros e e-mails, procurando cada peça de evidência que pudesse ajudar a construir seu caso, Roberto e Alexandre, deixando de lado décadas de rivalidade, uniam seus conhecimentos para desvendar a complexa rede de corrupção que haviam ajudado a tecer Helena, por sua vez, utilizava suas conexões na alta sociedade de São Paulo para coletar rumores e segredos que pudessem ser úteis. Gabriel Soares ia e vinha, coordenando a investigação e preparando o terreno para o que prometia ser o maior escândalo na história da cidade. Era perto da meia-noite do quinto dia, quando Isabela fez uma descoberta surpreendente. "Olhem isso!" exclamou, chamando a atenção de todos na sala. "Encontrei uma série de transferências suspeitas que remontam à época da fraude original. Mas o estranho é que não vão para nenhuma de nossas empresas." Gabriel se aproximou rapidamente, examinando a tela do computador de Isabela. Seus olhos se abriram com surpresa ao ver os dados. "Isso é grande", murmurou. "Essas transferências vão para uma conta nas Ilhas Cayman, uma conta que pertence à Indústrias Luna." Roberto e Alexandre trocaram olhares de espanto. "Indústrias Luna? Mas isso é com a empresa de Fernando Luna", completou Helena, sua voz carregada de tensão. O juiz que presidiu vários casos-chave envolvendo nossas empresas naquela época, Vivian, que havia estado ouvindo atentamente, se levantou. "Então não estamos falando apenas de fraude corporativa. Isso implica corrupção judicial." Gabriel assentiu gravemente. "Exatamente. E isso muda todo o panorama de nossa investigação." Isabela, sentindo o peso de sua descoberta, voltou-se para sua família. "O que fazemos agora? Isso vai muito além de nossas duas famílias." Roberto passou uma mão pelo rosto, o cansaço e a preocupação evidentes em suas feições. "Precisamos ser muito cuidadosos com como procedemos. Se Fernando Luna está envolvido, estamos enfrentando alguém com conexões muito poderosas no sistema judiciário." Alexandre, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Talvez devêssemos considerar dar um passo atrás. Isso está se tornando perigoso demais." A sugestão foi recebida com olhares de surpresa e decepção, especialmente de Isabela e Vivian. "Não podemos recuar agora", disse Isabela com firmeza. "Chegamos longe demais. Se pararmos, tudo isso terá sido em vão." Gabriel interveio, sua voz calma, mas decidida. "Isabela tem razão. O que descobrimos aqui pode ser a chave para desmascarar uma rede de corrupção que tem operado em São Paulo durante décadas. Não podemos simplesmente ignorar isso." Vivian se aproximou de seu pai e de Alexandre. "Sei que estão assustados, todos estamos, mas esta é nossa oportunidade de fazer as coisas certas, de corrigir os erros do passado." Helena, que havia estado observando o intercâmbio em silêncio, finalmente falou. "Meus queridos, o medo é compreensível, mas lembro a vocês que já estamos nisso. Recuar agora não nos garante segurança. Na verdade, poderia nos colocar em mais perigo."
Roberto e Alexandre trocaram olhares, anos de história passando entre eles em um instante. Finalmente, Roberto assentiu. Vocês têm razão, não podemos dar marcha a ré, mas precisamos ser mais cuidadosos do que nunca. Nesse momento, o telefone de Gabriel tocou. O jornalista atendeu, seu rosto empalidecendo enquanto ouvia o interlocutor. Entendo, obrigado pelo aviso, disse antes de desligar. Voltou-se para o grupo, sua expressão grave. Era minha fonte na polícia. Parece que alguém apresentou uma denúncia contra a Oliveira Empreendimentos e as empresas Ferreira. Estão planejando uma operação em ambos os escritórios amanhã ao amanhecer. A notícia caiu como uma bomba na sala. O pânico começou a se apoderar de todos, mas Isabela, surpreendendo até a si mesma, deu um passo à frente. Isso não é uma coincidência, disse com voz firme. Alguém sabe o que estamos fazendo e está tentando nos deter, mas podemos usar isso a nosso favor. Vivian, captando a ideia de sua irmã, assentiu. Você tem razão, se a polícia vai revistar os escritórios de qualquer maneira, por que não nos adiantamos? Gabriel, entendendo o plano, sorriu. Poderíamos vazar a informação que descobrimos para a imprensa e para as autoridades logo antes da operação. Assim nos asseguramos de que encontrem exatamente o que precisam. Roberto e Alexandre, embora ainda preocupados, pareciam mais resolutos. É arriscado, disse Roberto, mas pode funcionar. Precisaremos agir rápido, acrescentou Alexandre, e devemos estar preparados para as consequências. Helena se levantou, sua postura cheia de determinação. Então, não percamos mais tempo, temos uma longa noite pela frente. Enquanto a família Oliveira Ferreira e Gabriel se mergulhavam nos preparativos finais, a tensão na mansão era palpável. Sabiam que as próximas horas determinariam não só seu futuro, mas o de toda a cidade de São Paulo lá fora. A noite parecia mais escura que nunca, como se pressagiasse a tempestade que estava prestes a se desencadear. Mas dentro da mansão, uma luz de esperança brilhava, uma luz alimentada pela determinação de uma família que, contra todas as probabilidades, havia decidido lutar pela verdade. O que nenhum deles sabia era que, enquanto se preparavam para sua jogada final, outras forças já estavam em movimento. Forças que não parariam diante de nada para manter seus segredos enterrados e que estavam dispostas a chegar a extremos inimagináveis para silenciar aqueles que ameaçavam expô-los. A contagem regressiva havia começado e o destino de todos pendia por um fio. O amanhecer chegou a São Paulo com uma tensão palpável no ar. Na mansão Oliveira, ninguém havia dormido. Os últimos preparativos eram realizados com uma mistura de determinação e nervosismo. Isabela, com olheiras, mas com um olhar de férrea resolução, revisava pela última vez os documentos que iriam vazar. Vivian, ao seu lado, coordenava com Gabriel a estratégia de comunicação. Lembrem-se, dizia Gabriel. Uma vez que enviarmos isso, não há volta atrás. Temos que estar preparados para qualquer reação. Roberto e Alexandre, que haviam passado a noite fazendo ligações e garantindo aliados, entraram na sala. Está feito, anunciou Roberto. Informamos nossos contatos de confiança nos conselhos diretores. Estão prontos para apoiar nossa versão dos fatos. Helena, que havia estado surpreendentemente calada durante as últimas horas, finalmente falou. Há algo mais que vocês devem saber antes de darmos este passo. Todos se voltaram para ela, a tensão no ar aumentando ainda mais. Ontem à noite recebi uma ligação de um velho amigo no governo, continuou Helena. Ele me advertiu que há rumores de que a Interpol está envolvida nesta investigação. Aparentemente, a fraude que descobrimos tem ramificações internacionais que nem mesmo nós conhecíamos. A notícia caiu como um balde de água fria sobre o grupo. A implicação da Interpol elevava as apostas a um nível completamente novo. Isabela, no entanto, não se deixou intimidar. Isso só confirma que estamos fazendo o certo. Se a fraude é tão grande a ponto de atrair a atenção internacional, é ainda mais importante que a exponhamos. Vivian assentiu, apoiando sua irmã. Isabela tem razão. Não podemos recuar agora. Gabriel consultou seu relógio. É hora, a operação começará a qualquer momento. Estamos prontos?
Roberto olhou para cada membro de sua família, depois para Alexandre, seu antigo rival e agora aliado. Finalmente, assentiu. Vamos fazer isso. Com um clique, Gabriel enviou os e-mails contendo todas as evidências coletadas para uma lista cuidadosamente selecionada de jornalistas, promotores e agências de notícias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, parecia que o mundo inteiro prendia a respiração. E então, o caos se instaurou. Os telefones começaram a tocar incessantemente. Os alertas de notícias inundaram seus dispositivos na televisão. Os noticiários interrompiam sua programação regular para informar sobre o escândalo que estava abalando São Paulo. Operação em andamento nos escritórios da Oliveira Empreendimentos e Empresas Ferreira, anunciava um apresentador. Escândalo de corrupção implica importantes figuras do mundo empresarial e judicial, dizia outro. Isabela e Vivian se abraçaram. Uma mistura de alívio e ansiedade em seus rostos. Roberto e Alexandre permaneciam em silêncio, observando como o império que haviam construído durante décadas era exposto diante do mundo. Helena, por sua vez, mantinha os olhos fixos em seu telefone, como se esperasse uma ligação crucial. Gabriel trabalhava freneticamente, atendendo chamadas e coordenando com seus contatos na imprensa para garantir que a história fosse contada da maneira correta. Mas justo quando parecia que seu plano estava funcionando perfeitamente, o som de sirenes ao longe os alertou. Eles estão vindo para cá, disse Alexandre olhando pela janela. Roberto se voltou para o grupo. Todos mantenham a calma. Sabíamos que isso poderia acontecer. Seguiremos o plano. Isabela pegou a mão de Vivian buscando e oferecendo apoio ao mesmo tempo. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. O som das sirenes ficava cada vez mais forte. As luzes dos veículos policiais iluminavam a entrada da mansão. E então uma batida forte na porta principal. Polícia, abram a porta! O momento da verdade havia chegado. A família, Oliveira Ferreira, se preparou para enfrentar as consequências de suas ações, conscientes de que este era apenas o começo de uma batalha que prometia abalar os alicerces de São Paulo. Enquanto Roberto se dirigia para abrir a porta, ninguém na sala podia imaginar as reviravoltas e revelações que ainda estavam por vir. A tempestade perfeita que haviam desencadeado apenas começava, e suas repercussões se estenderiam muito além do que qualquer um deles podia prever. O eco dos passos dos policiais ressoava pelos corredores da mansão Oliveira. Roberto, com uma calma surpreendente, guiou o chefe da operação e sua equipe até o escritório, onde o resto da família esperava. Senhor Oliveira, senhor Ferreira, começou o oficial responsável. Temos um mandado de prisão para ambos, assim como para Helena Ferreira. Isabela e Vivian trocaram olhares de preocupação, mas antes que pudessem protestar, Gabriel deu um passo à frente. Oficial, disse com voz firme, creio que descobrirá que esses indivíduos têm cooperado plenamente com uma investigação em curso. Na verdade, foram eles que forneceram as informações que levaram à operação desta manhã. O oficial pareceu hesitar por um momento, mas outro agente se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. Sua expressão mudou notavelmente. Parece que a situação é mais complexa do que pensávamos, disse finalmente. Recebemos ordens de escoltá-los a todos à delegacia para um depoimento formal. Enquanto a família se preparava para sair, Helena recebeu uma ligação. Seu rosto empalideceu ao ouvir o interlocutor. Entendo, disse antes de desligar. Voltou-se para o grupo com uma expressão grave. Era meu contato no governo. Fernando Luna desapareceu. A notícia caiu como uma bomba. O desaparecimento do juiz corrupto adicionava uma nova camada de complexidade à já complicada situação. Na delegacia, a família Oliveira Ferreira foi separada para ser interrogada individualmente. Horas se passaram enquanto cada um relatava sua versão dos fatos, respaldada pelas evidências que haviam coletado. Foi durante esses interrogatórios que começaram a surgir revelações ainda mais surpreendentes. Isabela, em seu depoimento, mencionou casualmente um detalhe que havia notado nos registros financeiros.
uma série de transferências regulares para uma conta na Suíça que não haviam conseguido rastrear. O detetive responsável se sobressaltou visivelmente com esta informação. Disse Suíça? E as transferências eram mensais? Isabela assentiu, intrigada com a reação do detetive. Senhorita Oliveira, disse o detetive com voz tensa. Acho que você acaba de fornecer o elo perdido em uma investigação internacional que está em andamento há anos. Enquanto isso, em outra sala de interrogatório, Vivian estava compartilhando sua análise dos padrões de corrupção que havia descoberto. Sua explicação detalhada de como a fraude havia sido ocultada durante anos impressionou os investigadores. Com sua permissão, disse um dos agentes, gostaria que repetisse essa explicação para nossa equipe de analistas financeiros. Acredito que sua perspectiva pode ser inestimável. Na sala ao lado, Roberto e Alexandre, interrogados juntos a pedido próprio, estavam fornecendo nomes e detalhes de outros empresários e políticos envolvidos na rede de corrupção. Entendam, disse Roberto, o que vocês descobriram até agora é apenas a ponta do iceberg. Isso vai muito além de São Paulo, até mesmo além do Brasil. Alexandre assentiu, acrescentando: estamos dispostos a testemunhar contra todos os envolvidos, não importa as consequências para nós mesmos. O promotor presente na sala trocou olhares com os detetives. Senhores, acho que é hora de falarmos sobre um possível acordo de imunidade em troca de sua cooperação total. Enquanto isso, na sala de espera, Gabriel recebia ligação após ligação de seus contatos na imprensa. O escândalo estava crescendo a cada momento, com novas revelações surgindo a cada hora. Sim, posso confirmar essa informação, dizia Gabriel ao telefone. Mas há mais, muito mais. Isso pode ser o maior escândalo de corrupção na história recente do Brasil. Enquanto Gabriel continuava coordenando com a imprensa, Helena Ferreira foi a última a ser interrogada. Sua experiência e conexões no mundo dos negócios a haviam preparado para este momento, mas nada poderia tê-la preparado para a revelação que estava prestes a fazer. Antes de começar, disse Helena ao detetive, há algo que vocês devem saber, algo que guardei em segredo durante décadas. O detetive se inclinou para a frente intrigado. Estamos ouvindo, senhora Ferreira. Helena respirou fundo antes de continuar. A fraude que estamos expondo tem suas raízes em um evento que ocorreu há quase 50 anos. Um evento que envolve meu falecido marido e um grupo de políticos que agora ocupam alguns dos cargos mais altos no governo. A revelação de Helena abriu uma caixa de Pandora que ninguém esperava. Ela detalhou uma conspiração que remontava aos anos 70, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de influências e uma rede de corrupção que havia moldado a política e os negócios no Brasil durante décadas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fernando Luna, o juiz desaparecido, encontrava-se em um quarto de hotel, freneticamente fazendo as malas. Seu telefone tocou, sobressaltando-o. Alô? Respondeu com voz trêmula. Fernando, disse uma voz grave do outro lado da linha. As coisas estão saindo do controle, precisamos implementar o plano de contingência. Luna empalideceu. Mas isso significaria sacrificar alguns para salvar a maioria. Interrompeu a voz. Já está em andamento. Certifique-se de estar no ponto de encontro em 1 hora. A ligação foi encerrada, deixando Luna em estado de pânico. O que ele não sabia era que sua conversa havia sido interceptada por agentes da Interpol que vinham monitorando seus movimentos. De volta à delegacia, a família Oliveira Ferreira foi reunida novamente em uma sala de conferências. O ambiente era tenso, mas havia também um sentimento de alívio por terem finalmente exposto a verdade. E agora? Perguntou Isabela, olhando para cada membro de sua família. Roberto, com uma expressão de determinação, respondeu: agora, nos certificamos de que se faça justiça. Não importa quem esteja envolvido ou quanto tempo leve. Vivian assentiu, acrescentando: e começamos a reconstruir não só nossas empresas, mas nossa reputação,
nossa família. Alexandre, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Talvez seja o momento de unir forças Oliveira Empreendimentos e Empresas Ferreira, trabalhando juntas para reparar o dano que causamos. A sugestão foi recebida com olhares de surpresa, mas também de esperança. Era um novo começo, uma oportunidade de redenção. Nesse momento, Gabriel entrou apressadamente na sala. Vocês precisam ver isso, disse, ligando a televisão na parede. As notícias mostravam imagens ao vivo de prisões em todo o país. Políticos, empresários, juízes, figuras que uma vez pareceram intocáveis, estavam sendo escoltadas pela polícia. É um efeito dominó, explicou Gabriel. As revelações que fizemos esta manhã desencadearam uma série de investigações e prisões em todo o Brasil. Helena, observando as imagens com uma mistura de tristeza e alívio, murmurou. O preço da verdade. Enquanto a família observava as notícias, um detetive entrou na sala. Senhores e senhoras, temos novas informações, Fernando. Luna foi localizado e está sendo trazido para interrogatório. Mas há mais. O detetive fez uma pausa, como se estivesse considerando como apresentar a próxima informação. O que é? Perguntou Roberto, tenso. Recebemos informações de que há um plano em andamento. Um plano para eliminar certos indivíduos-chave nesta investigação, incluindo vocês. A revelação caiu como uma bomba na sala. A família Oliveira Ferreira se entreolhou, consciente de que o perigo que enfrentavam era mais real e mais próximo do que haviam imaginado. Isabela, no entanto, deu um passo à frente. Não chegamos tão longe para recuar agora. Se há um plano para nos silenciar, então temos que ser mais inteligentes e mais rápidos. Vivian assentiu, respaldando sua irmã. Isabela tem razão. Temos que nos antecipar a eles. Gabriel, que havia estado ouvindo atentamente, interveio. Tenho uma ideia, mas vai exigir que confiemos uns nos outros completamente e que estejamos dispostos a arriscar tudo. Enquanto Gabriel começava a explicar seu plano, a atmosfera na sala mudou. O medo e a incerteza deram lugar a uma determinação feroz. A família Oliveira Ferreira, outrora dividida por segredos e rivalidades, agora estava unida em um propósito comum. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo. As luzes da cidade brilhavam como estrelas, alheias ao drama que se desenrolava na delegacia. Mas naquela sala estava se gestando um plano que não só mudaria o destino de uma família, mas poderia reescrever o futuro de todo um país. A contagem regressiva havia começado, e a cada segundo que passava a tensão aumentava. O desfecho desta história estava prestes a ser escrito, e ninguém podia prever como terminaria. A noite avançava enquanto Gabriel explicava os detalhes de seu arriscado plano. Cada membro da família, Oliveira Ferreira, ouvia atentamente, conscientes de que suas vidas e seu futuro dependiam da execução perfeita desta estratégia. O que proponho, disse Gabriel, é armar uma armadilha. Usaremos as informações que temos para atrair os verdadeiros cérebros por trás de toda essa rede de corrupção. Isabela, intrigada, perguntou. Como exatamente? Gabriel sorriu. Vamos vazar informações falsas sobre uma suposta evidência definitiva que implicaria os mais altos níveis do governo. Algo tão explosivo que eles não teriam escolha a não ser tentar nos silenciar pessoalmente. Vivian, sempre analítica, interveio. É arriscado, estaríamos nos colocando como isca. Exatamente, assentiu Gabriel. Mas estaríamos controlando a situação, e com a ajuda dos meus contatos na imprensa e nas forças policiais poderíamos pegá-los com a mão na massa. Roberto e Alexandre trocaram olhares. Depois de um momento de silêncio, Roberto falou. Estamos dentro. Chegamos longe demais para desistir agora. Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente interveio. Eu posso ser o elo com meus antigos contatos. Ninguém suspeitaria de uma velha amiga buscando proteção em tempos difíceis. O plano foi posto em prática rapidamente. Gabriel começou a vazar rumores cuidadosamente elaborados através de seus contatos na imprensa. Vivian e Isabela trabalharam na criação de uma falsa evidência definitiva
que fosse convincente o suficiente para atrair os peixes grandes. Enquanto isso, Roberto e Alexandre, sob a proteção da polícia, fizeram uma série de ligações telefônicas estratégicas, deixando pistas sobre sua localização e suas intenções de negociar com as autoridades. Helena, por sua vez, ativou sua rede de contatos, sussurrando nos ouvidos certos sobre o desespero de sua família e sua disposição em fazer um acordo com quem pudesse oferecer-lhes proteção. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. A imprensa estava em frenesi, especulando sobre a bomba que estava prestes a explodir. As redes sociais ferviam com teorias e rumores, e nos corredores do poder o pânico começava a se espalhar. Finalmente, chegou a noite decisiva. A família Oliveira Ferreira, junto com Gabriel, encontrava-se em uma casa de segurança fornecida pela polícia. O ambiente era tenso, cada som, cada sombra, colocava todos em alerta. Lembrem-se, disse Gabriel. Aconteça o que acontecer, mantenham a calma e sigam o plano. Não tiveram que esperar muito. Pouco depois da meia-noite, o som de veículos se aproximando quebrou o silêncio. Faróis iluminaram as janelas. É hora, murmurou Isabela, segurando a mão de Vivian. A porta da frente se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou, seguidos por uma figura que todos reconheceram imediatamente. O secretário de governo, um dos homens mais poderosos do país. Boa noite, disse o secretário com um sorriso frio. Acho que temos muito o que conversar. Roberto deu um passo à frente, interpretando perfeitamente seu papel. Sabíamos que você viria. Estamos dispostos a negociar. O secretário riu. Oh, Roberto, não há negociação possível. Vocês cavaram fundo demais. Sabem demais. Só há uma maneira de resolver isso. Justo quando a tensão atingia seu ponto máximo, as luzes se acenderam de repente. Sirenes começaram a soar à distância, se aproximando rapidamente. O que é isso? Rugiu o secretário, virando-se para seus homens. Gabriel, com um sorriso triunfante, respondeu. Isso, senhor secretário, é o fim do seu jogo. De repente, agentes da Interpol e da Polícia Federal invadiram a casa. O secretário e seus homens foram rapidamente desarmados e algemados. Secretário de governo, disse o agente no comando. O senhor está preso por corrupção, obstrução da justiça e conspiração para cometer assassinato. Enquanto o secretário era escoltado para fora, lançou um último olhar de ódio para a família. Oliveira Ferreira, isso não acabou, rosnou. Mas Isabela, com uma confiança recém-descoberta, respondeu. O senhor está enganado, senhor secretário. Isso é apenas o começo. Nas horas e dias seguintes, as detenções continuaram. Políticos, empresários, juízes, a rede de corrupção desmoronava como um castelo de cartas. A imprensa trabalhava sem descanso, revelando cada detalhe do escândalo que estava abalando os próprios alicerces do país. Família Oliveira Ferreira, junto com Gabriel, tornou-se o centro das atenções nacionais. Eram vistos como heróis, como os catalisadores de uma mudança, há muito necessária. Mas para eles, a verdadeira vitória era mais pessoal. Haviam enfrentado seus demônios, corrigido os erros do passado e, no processo, encontrado uma unidade e uma força que nunca haviam conhecido antes. Enquanto observavam o amanhecer de um novo dia pela janela da casa de segurança, Isabela pegou as mãos de Vivian e Roberto. O que fazemos agora? Perguntou Roberto. Sorriu, pela primeira vez em muito tempo sem o peso do mundo sobre seus ombros. Agora, minha querida Isabela, começamos de novo juntos. Alexandre, que havia se juntado ao grupo, assentiu. Como uma família. E assim, enquanto o sol se erguia sobre São Paulo, iluminando uma cidade e um país no limiar da mudança, a família Oliveira Ferreira se preparava para escrever o próximo capítulo de sua história. Um capítulo de redenção, de unidade e de esperança. O jogo havia terminado, mas sua verdadeira jornada estava apenas começando. Os meses seguintes à queda da rede de corrupção foram um turbilhão de atividade para a família Oliveira Ferreira. O país inteiro estava em processo de limpeza e renovação, e eles se encontravam no centro dessa mudança sísmica.
Isabela, com sua perspectiva fresca e sua determinação inabalável, tornou-se o rosto público da família. Participava de conferências, dava entrevistas e trabalhava incansavelmente para promover a transparência nos negócios e na política. Não se trata apenas de expor a corrupção, dizia em uma entrevista televisiva, trata-se de construir um sistema que não permita que isso aconteça novamente. Vivian, por sua vez, canalizou suas habilidades analíticas na criação de uma fundação dedicada à educação financeira e à ética empresarial. Seu objetivo era formar uma nova geração de líderes empresariais comprometidos com a integridade. Roberto e Alexandre, outrora rivais, agora trabalhavam lado a lado para reestruturar suas empresas. Oliveira Empreendimentos e Empresas Ferreira se fundiram em uma nova entidade, Grupo Fênix, simbolizando o renascimento de seus negócios das cinzas do escândalo. Estamos comprometidos em ser um exemplo de como se pode fazer negócios de maneira ética e transparente, declarou Roberto na cerimônia de lançamento do Grupo Fênix. Helena, embora oficialmente aposentada dos negócios, dedicava-se a aconselhar a família e a utilizar suas conexões para apoiar as iniciativas de reforma que estavam surgindo em todo o país. Gabriel, cuja carreira jornalística havia atingido novos patamares graças ao seu papel no escândalo, continuava trabalhando de perto com a família juntos. Estavam escrevendo um livro que detalhava toda a história, desde as origens da fraude até sua exposição final. Mas nem tudo era trabalho. A família também estava aprendendo a curar-se, a reconectar-se em um nível mais profundo. Os jantares em família, antes tensos e cheios de segredos não ditos, haviam se transformado em momentos de risadas, de compartilhamento e de planejamento para o futuro. Uma noite, enquanto a família se reunia no jardim da mansão Oliveira, Isabela propôs um brinde. À verdade, disse, erguendo sua taça, à família e ao futuro que estamos construindo juntos. Todos se uniram ao brinde, suas taças tilintando sob o céu estrelado de São Paulo. Era um momento de paz, de unidade, que parecia impossível apenas alguns meses atrás. No entanto, apesar dos avanços e da aparente calma, nem tudo estava resolvido. A sombra do passado ainda pairava e novos desafios estavam à espreita. Uma manhã, enquanto Vivian revisava os últimos relatórios financeiros do Grupo Fênix, notou uma série de transações incomuns. Eram pequenas, quase imperceptíveis, mas formavam um padrão que lhe era familiar. Isabela chamou sua irmã, que estava trabalhando no escritório ao lado. Acho que você deveria ver isso. Juntas, as irmãs examinaram os dados, uma sensação de déjà-vu se apoderando delas. Isso se parece com, começou Isabela. O padrão que usavam para ocultar a fraude original, completou Vivian. As implicações eram claras e preocupantes. Alguém, de dentro da nova empresa, estava tentando reviver as velhas práticas corruptas. Temos que contar ao pai e ao Alexandre, disse Isabela, sua voz tensa. Naquela mesma tarde, a família se reuniu no escritório de Roberto. A atmosfera era pesada, reminiscente daquelas primeiras reuniões, quando todo o escândalo começou a se desenrolar. Vocês têm certeza? Perguntou Roberto. Seu rosto uma máscara de preocupação. Vivian assentiu. Os números não mentem, pai. Alguém está tentando manipular o sistema de dentro. Alexandre, que havia estado ouvindo em silêncio, finalmente falou. Isso não pode ser uma coincidência. Justo quando começávamos a recuperar a confiança do público. É uma sabotagem, concluiu Helena. Alguém quer destruir tudo o que construímos. Gabriel, que havia sido chamado para a reunião, interveio. A questão é quem? Quem tem tanto a perder com o sucesso do Grupo Fênix? Um silêncio tenso caiu sobre a sala, enquanto todos consideravam as implicações. A lista de possíveis suspeitos era longa. Ex-sócios ressentidos, rivais empresariais, até mesmo políticos que haviam escapado da rede. Inicial de prisões, seja quem for, disse Isabela, quebrando o silêncio. Não podemos permitir que isso continue. Trabalhamos duro demais, sacrificamos demais, para deixar que alguém arruine tudo.
Roberto assentiu, uma determinação familiar, brilhando em seus olhos. Você tem razão, filha. É hora de a família Oliveira Ferreira mostrar mais uma vez do que é capaz. Qual é o plano? Perguntou Vivian, pronta para a ação. Primeiro, disse Alexandre, precisamos manter isso em segredo. Se o público souber que há irregularidades no grupo Fênix, tudo pelo que trabalhamos irá por água abaixo. Concordo, acrescentou Gabriel. Enquanto isso, posso usar meus contatos para investigar discretamente, ver se há rumores ou movimentos suspeitos no mundo empresarial ou político. Helena se levantou, sua postura régia apesar da tensão do momento. Eu ativarei minha rede de contatos. Alguém deve ter ouvido algo. Vivian e eu vamos nos aprofundar nos registros financeiros, disse Isabela. Talvez possamos encontrar um padrão, uma pista sobre quem está por trás disso. Roberto olhou para sua família, uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Muito bem, mas todos devem ter cuidado. Quem quer que esteja por trás disso já demonstrou que não vai parar diante de nada. Enquanto a família se dispersava, cada um com sua missão, Roberto ficou sozinho no escritório. Olhou para a foto de Camila, que sempre mantinha em sua mesa. Oh, Camila, murmurou, se você estivesse aqui para ver no que nossa família se transformou, mas eu prometo, não deixarei que nada os machuque, não desta vez. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de tons vermelhos e dourados. Era bonito, mas também um lembrete de que mesmo os dias mais brilhantes podem dar lugar a noites escuras. A família Oliveira Ferreira se preparava para outra batalha, mas desta vez estavam unidos, mais fortes do que nunca, e estavam determinados a proteger não apenas seu legado, mas o futuro que haviam imaginado para si mesmos e para sua cidade. O que eles não sabiam era que o inimigo que enfrentavam estava mais próximo do que imaginavam, e que o verdadeiro teste de sua unidade familiar estava prestes a começar. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética e tensão crescente. Cada membro da família Oliveira Ferreira trabalhava incansavelmente, seguindo pistas, analisando dados e buscando respostas. Vivian e Isabela passavam longas noites no escritório, mergulhadas em montanhas de relatórios financeiros. Seus olhos cansados, mas determinados, escaneavam cada número, cada transação, buscando o fio que desenrolaria todo o mistério. Uma noite perto do amanhecer, Isabela soltou um grito de triunfo. Consegui! Olhe isso, Vivian! Sua irmã se aproximou rapidamente, inclinando-se sobre a tela do computador. O que viu a deixou sem fôlego. Isso é você, tem certeza? Perguntou Vivian, sua voz mal um sussurro. Isabela assentiu gravemente, completamente, e explica por que não pudemos detectar antes. É brilhante, na verdade, maligno, mas brilhante. As irmãs se entreolharam, a gravidade de sua descoberta pesando sobre elas. Sabiam que o que haviam encontrado mudaria tudo. Enquanto isso, Gabriel havia estado trabalhando sua rede de contatos, coletando rumores e informações soltas. Uma noite, enquanto jantava com um velho amigo jornalista, ouviu algo que lhe gelou o sangue. Você tem certeza disso? Perguntou Gabriel, inclinando-se para a frente para não ser ouvido. Seu amigo assentiu sombriamente. Completamente. Ouvi de uma fonte muito confiável na polícia. Eles estão planejando fazer seu movimento em breve. Gabriel agradeceu a seu amigo e saiu rapidamente do restaurante, sua mente trabalhando a toda velocidade. Ele precisava avisar a família Helena. Por sua vez, havia estado puxando fios nos círculos sociais mais exclusivos de São Paulo. Sua elegância e charme lhe abriam portas que permaneciam fechadas para outros. E foi em uma dessas reuniões exclusivas que ela ouviu um nome que a deixou gelada. Sem perder tempo, ela discou um número em seu telefone, Roberto. Disse assim que seu filho atendeu. Precisamos conversar agora. Naquela noite, a família se reuniu mais uma vez no escritório de Roberto. A tensão no ar era palpável enquanto cada um compartilhava o que havia descoberto. Isabela e Vivian foram as primeiras a falar, explicando o intrincado sistema que haviam desvendado nos Musnoanzinas.
Registros financeiros. É um esquema de lavagem de dinheiro, explicou Vivian. Mas está tão bem escondido que até nós, que conhecemos os velhos truques, quase deixamos passar. E vocês sabem quem está por trás? Perguntou Alexandre, seu rosto tenso. Isabela assentiu, sua expressão sombria. Essa é a parte mais difícil de acreditar. Todas as pistas apontam para Fernando Luna, interrompeu Helena, sua voz carregada de emoção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando Luna, o juiz que todos acreditavam ter desaparecido, o homem que havia sido fundamental na fraude, original Gabriel, foi o próximo a falar, compartilhando a informação que havia obtido. Ele não só está vivo, como está planejando algo grande. Minhas fontes dizem que ele está reunindo os antigos membros da rede de corrupção que conseguiram escapar. Eles estão planejando um golpe, um que poderia destruir tudo o que construímos. Roberto se levantou, caminhando até a janela. Seu reflexo no vidro mostrava um homem cansado, mas determinado. Então o que fazemos? Foi Isabela quem deu um passo à frente, sua voz firme e decidida. Nós o enfrentamos todos juntos. É hora de terminar isso de uma vez por todas. Vivian assentiu, apoiando sua irmã. Isabela está certa. Chega de segredos, chega de jogos. É hora de a verdade vir à tona. Toda a verdade. Alexandre, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Mas se fizermos isso, se expusermos tudo, poderíamos perder tudo. O grupo Fênix, nossa reputação. Talvez, disse Helena, sua voz suave, mas firme. Mas ganharemos algo mais importante, nossa integridade, nossa família. Roberto se virou para sua família, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e determinação. Então está decidido, amanhã exporemos tudo, cada detalhe. Cada nome, não importa as consequências. Gabriel pegou seu telefone. Farei as ligações. Até amanhã, ao meio-dia, todo o Brasil saberá a verdade. Enquanto a família se preparava para a batalha final, cada um sabia que estavam prestes a arriscar tudo, mas também sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, alheia ao drama que estava prestes a se desenrolar, a família, Oliveira Ferreira, permaneceu unida, preparando-se para o dia que mudaria tudo. O amanhecer chegou rápido demais, trazendo consigo a promessa de um dia que entraria para a história. Enquanto o sol se erguia sobre a cidade, iluminando os arranha-céus e as ruas que logo se encheriam de gente, a família se reuniu uma última vez. Não houve grandes discursos, não houve declarações grandiosas, apenas olhares de apoio, abraços silenciosos e uma determinação compartilhada que não precisava de palavras. E assim, com o coração na garganta, mas a cabeça erguida, a família Oliveira Ferreira saiu para enfrentar seu destino. Sabiam que ao final do dia nada seria igual, mas também sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam como o que eram. Uma família unida pelo amor, pela verdade e pela redenção. A cortina estava prestes a se levantar para o ato final desta saga de paixão, poder e segredos. E o mundo inteiro estava prestes a testemunhar a verdade final.